Graça e paz. A paz do Senhor. Somos o Ministério Sementes de Cristo. Estamos iniciando hoje com o nosso primeiro vídeo sobre Palavra de Deus, né? Vocês que acompanharam as outras lives e viram o nosso grande sucesso, né? 50 visualizações. Mas para nós é muito, nós agradecemos a todos que participaram das lives. Lembrando que hoje nós vamos falar mais sobre palavra, nós vamos ter louvores, mas vamos ter mais palavras, a gente vai tratar de temas e no decorrer de outros vídeos, mas no vídeo de hoje nós falaremos sobre experiências e assuntos que foram vividos por mim. E também por mim. A gente vai falar acerca dos nascidos da igreja, na igreja, né? E dos novos convertidos. Exatamente. Bom, para iniciarmos, nós vamos começar com a oração. Acima de tudo, todo trabalho da igreja, todo trabalho cristão tem que se iniciar com a oração, né? Nós já fizemos a oração antes de iniciar o vídeo, mas também queremos estar fazendo essa oração para que você nos acompanhe, né? Peço a você que feche os seus olhos nesse momento para iniciarmos a nossa oração. Senhor Deus e Pai, envia o Teu Espírito Santo para nos dar sabedoria para explicar sobre esse assunto, Senhor. Que seja a Tua boca, não seja a nossa boca. Que seja a Tua palavra, não a nossa palavra. Seja o Teu ensinamento, não o nosso ensinamento. Senhor, não permita que fique agravado o ouvido desse ouvinte que está aqui agora, e nos assiste nesse momento através desse vídeo, Senhor. Que esse alcance seja longe, que entre nos lares, que possa ensinar, não doutrinar, Senhor, mas ensinar, abrir os olhos dessas pessoas acerca desses dois assuntos tão delicados, Pai. Fica conosco, Espírito Santo, sempre tirando de nós o nosso ego e pondo em nós o Teu Espírito que nos compraz. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Voltamos! Hino maravilhoso, né? Eupídio. E juntamente com esse hino, né, que fala tanto sobre o que acontece dentro da gente, a gente vai começar com um adulto, com um assunto, né? Com um adulto. Aqui tem duas crianças aqui, né? A gente vai começar com um adulto, que são vocês. A gente vai começar com um assunto que
Eu acho que ainda ninguém parou para se perguntar nem para pensar. Fazer aqui um versus, né? Nascidos na igreja versus novo convertido. Então, né? Se existe diferença, a gente vai ver agora. A gente estava pesquisando assim, alguns temas para conversa, né? E o Felipe achou uma passagem, uma frase muito interessante. Que é isso: você pode ter nascido na igreja, ter casado na igreja, vivido na igreja, morrido e ser até velado na igreja, mas você pode acordar no inferno, porque a sua vida não estava com Deus, em Deus. E aí a gente achou isso muito forte e resolvemos fazer um tema caminhando cristã, nascidos na igreja versus novos convertidos. Vamos fazer um paralelo aqui e contar também um pouco do nosso testemunho, né? Já dá like aí, eu tô te pedindo esse like, porque se você quiser ver mais vídeos, você tem que dar like. E manda sugestão aí também, né? Se vocês quiserem a parte 2, né? Quais são as lutas diárias do novo convertido? Vamos lá. Bom, primeiro, falando um pouco que a minha caminhada cristã, ela tem cerca de 6 anos, né? Em 2014 foi meu processo de conversão. E de lá para cá eu venho tido enfrentado muitos desafios e, acima de tudo, aprendizados. John Piper, né, ele cita 3 pontos, né, são 3 maneiras, né, de como a comunidade vai lidar com o novo crente e como o novo crente ou o novo convertido vai lidar com a comunidade. A primeira maneira, né, que ele cita é o cristão real, né, a comunidade cristã real. Ele inicia dizendo: o novo crente precisa sentir isso e ser ensinado sobre isso. Eles podem entrar na comunidade tão profundamente em amor com as pessoas que eles não percebem completamente o que aconteceu com eles. Ou seja, eles não percebem que Jesus Cristo se tornou o seu Senhor. John Piper, ele fala sobre isso, sobre aquela transe tão surreal que é para o novo convertido chegar na igreja de cara e você já ser bem recebido e tudo, aquela coisa. Você acaba se esquecendo: poxa, eu vim aqui no propósito de buscar Cristo, conhecer sobre Ele, né? E esse é a primeira maneira que a gente tem que lidar. Apresentar a verdadeira comunidade para o novo crente, para que ele não crie muita expectativa, nem se espante tanto com a realidade que vocês estão vivendo. E o novo crente também, ele vai chegar lá e ele vai ter que ter a ciência que ele foi buscar Cristo. Ele não foi buscar cura para o ego, ele foi buscar Cristo, né? Então esse é o primeiro ponto. A Clarinha vai falar também um pouco sobre como é a infância de uma cristã ou um cristão nascido na igreja, né? É como também se fosse o novo convertido. Essa primeira fase é como se fosse a nova infância, né? Novo convertido. Eu vou começar sobre como deveria ser e como é a infância das crianças, né, das pessoas que nascem na igreja. O primeiro tópico que eu observei muito, não só quando eu era criança, mas depois que eu me tornei líder de ministério infantil, é que os pais, eles têm o hábito de levarem as crianças à igreja, mas não têm o hábito de ensinar eles a buscar Deus. Ao ensino infantil, mas na prática mesmo ninguém dá. É o ministério que mais sofre, é o ministério que mais abandonado, é o ministério infantil. A segunda maneira é lembrar aos novos convertidos que as comunidades da igreja, como outras comunidades, são imperfeitas. Entendeu? Esse é o primeiro ponto, né? E a Bíblia fornece vários exemplos de necessidade de ter perdão, da necessidade de ter perdão, né? Bem como a disciplina na igreja, para manter os cristãos sóbrios acerca do que eles devem fazer e do que estão fazendo. Eles não podem ter a embriaguez espiritual e querem trazer isso para uma convenção, né? Querem converter isso para o meio cristão, com a desculpa de que isso não influencia diretamente na caminhada. Cristo te chama para uma mudança radical. Ele não te chama para mudar metade de si. Ele te chama para matar o velho homem. E quando tu ainda tem práticas, olhares, quando você está arando terra, olhando para trás, você não serve para o reino de Deus. Você é como aquela terceira pessoa, a qual é citada no livro de Lucas, né, do capítulo 9, 57 a 62. Quando Jesus atravessa o lago, no outro lado, pessoas se aproximam dele. Um deles é o mestre da lei, que pede para seguir a ele. E Jesus diz: olha, você, mestre da lei, né? Ele diz com essas palavras:
As raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas eu não tenho aonde assentar minha cabeça. Ou seja, ele diz para aquele homem que é acostumado com regalias, que ele é mestre da lei, que ali não vai ter regalias. Para o segundo homem, Jesus Cristo o chama. Já é bem diferente, ele não pede para seguir Jesus. Jesus chama ele. E ele diz, Senhor, deixa que eu vá sepultar o meu pai. Ele disse, deixa que os mortos sepultem aos mortos. E Jesus diz, aquele que está arando terra, olhando para trás, não é digno de reino de Deus. E não amará dois senhores. Então, vamos tentar colocar a sobriedade sobre os cristãos nesse momento. Aquela pergunta, né? Como você reger uma pessoa que acha que é tão novo aquilo, né? Qualquer coisa pode agredir, né? Pode agredir, entendeu? Olha, amigo, eu vou lhe falar uma coisa. Se você ainda tem vontades carnais, você ainda não está pronto por ele. Novos convertidos, você tem que saber, vocês vão ser machucados, vocês vão ficar ofendidos, mas cabe a nós que já estamos na igreja ensinar todo o conceito de Deus para eles. Bom, Clara, e a pergunta que a gente quer saber, como é que está sendo hoje ser adolescente dentro da igreja? Então, né, o ser adolescente, ele está sendo um pouco difícil para os líderes e frouxo demais a doutrina para eles. O que a gente percebe dentro da igreja, né? Que os adolescentes, eles estão sendo batizados nas águas sem ter o mínimo de instrução possível e... Pode isso, claro? Não deveria, né? Mas é o que está acontecendo. Porque a informação que o adolescente tem acerca do batismo nas águas, né? É um dia antes do batismo, uma palestra de meia hora, que é falando sobre as mesmas referências, o batismo de Jesus. Uma idade X para que uma idade mínima que se possa ser batizado? Para quem nasce na igreja, a idade X, né, o mínimo, ela a mínima é de 11 e a máxima é de 13. Para quem nasce na igreja. Agora, para aqueles adolescentes que vêm do mundo já, né, e conhecem a Deus através de gincana ou escola bíblica, já é com no mínimo 1 ano de discipulado. O que seria o discipulado, assim, para os nossos ouvintes que ainda não têm costumes, né, na igreja, ou ainda não é um cristão batizado, né, ou ainda assim não sequer é cristão? O discipulado nada mais é do que você fazer uma célula em prol de instruir os discípulos. Era a mesma coisa que Jesus Cristo fazia. Ele separou um tanto de pessoas, não porque ele tivesse esse objetivo de separar aquele tanto de pessoas, né, mas aquelas pessoas se sentiram atraídas pela palavra. E nisso foi ficando, até que a palavra entrou nelas de uma forma que elas mudaram. E elas sentiram tanto prazer na mudança que elas decidiram impactar outras pessoas através da palavra que elas receberam. Seria pecado conversar com seus filhos acerca da puberdade, sexualidade? Não, é pecado nenhum. Eu posso dizer que o mais indicado os pais conversarem. Porque os pais, mãe e pai, eles devem ser a fonte de segurança e de informação do jovem. É muito melhor seus filhos ir procurar do que procurar um site de pornografia para saber disso, do que procurar um estranho, né? Do que obter informações de forma deturpada, suja das coisas. Então, o adolescente, o correto a se fazer é ser instruído para a parte da juventude. E o adolescente pode namorar? Então, eu sou completamente contra. Quantos anos você teve a sua primeira experiência de namoro, Clara? Com 15 anos. Ainda na adolescência. Para alguns, na escola, né, quando eu conversava com meus professores, quando eu sabia de algumas coisas das minhas amigas, eu achava que eu estava atrasada e tudo. Mas meus professores disseram, não, você está na idade certa. Você não está atrasada, não. Está na idade normal, melhor do que você fazer isso criança. Mas eu ainda me considerava uma pessoa que fazia essas coisas tarde demais à vista das minhas amigas e cedo demais à vista dos jovens da igreja. Porque adolescente ainda não tem entendimento do que é namoro. Se você não instruir seu filho, o mundo destrui. E é da pior forma possível. E
primeiro lugar, não crie seu filho para você. Ele tem que ser criado para o mundo. Vamos a um dos últimos pontos, né? John Piper fala sobre o cristocentrismo, quando Cristo é o centro da sua vida. Mostra um novo convertido que veio por causa da doçura da comunidade. Veja bem, às vezes o novo convertido, ele se sente atraído por igrejas X ou Y pela forma como ele é recebido. Isso é errado? Não. Isso é certo. Você tem que dar carinho, você tem que ser atrativo, mas assim que ele entra, aí você vem para esse ponto, mostra a ele que a comunidade é preciosa, não como um Deus e Salvador, mas como algo que nos ajuda a conhecer e desfrutar de nosso Deus e nosso Salvador. Eles vão buscar ser participativo, mas você não pode negligenciar deles os ensinamentos de Deus, mas você também não pode negligenciar diante deles o trabalho. Como você fala para você, não está pronto, você não está pronto, você não está preparado, né? Sempre vai botar isso na cabeça. Não, vai deixando ele errar, não tem problema. Você também foi uma pessoa que errou e as pessoas tiveram paciência com você. Tenha paciência com as pessoas novas também, né? Estamos só querendo aprender e ajudar, né? A força de vontade é muito grande. Então, assim, eu deixo para vocês esse recado, né? Para vocês que é líder, né? Você que é da igreja e está recebendo novo convertido, que você possa ajudar mais essa pessoa a entender o ministério, mas também a conhecer Jesus Cristo. Como? Falando, não, sendo, praticando, né, os atos de Jesus, para que ele possa sentir prazer em saber quem é Jesus, para que ele ame Jesus e não a igreja, ele ame Jesus e não só. Vou falar aqui um pouco sobre uma das fases também muito complicadas de lidar, que é a juventude do crente nascido da igreja. Por que ela é tão difícil? Porque você pega o último tópico que a gente tem falado, que é sobre o desejo de ter participação nas coisas do mundo e transfere para dentro da igreja. Primeiro, ele quer falar para todo mundo, e principalmente para ele mesmo, de que as coisas da igreja não estão legais, não são boas, não é da hora. Não é legal seguir os dogmas da igreja, de que a igreja é antiquada. A doutrina não está servindo para a vida dele. E segundo, ele quer trazer o mundo para a igreja, mas ele não sabe como. Ele está desviado, mas ele não quer aceitar. É aquele perdido. Ele está cego, mas ele não quer aceitar que está cego. Ele não quer estar convicto da cegueira dele. E ele quer alguma coisa que dê para suprir isso, né? É aí que entra as ideologias, é aí que o namoro entra. Finalzinho do ensino médio é algo muito complicado pra gente da igreja, porque a gente pensa que já acabou tudo. Já que não tem nada lá fora, também acabou dentro da igreja. A gente já chegou naquela fase de que, pronto, já estagnei, esse aqui é o meu fim. No ateísmo querendo entrar dentro deles, e as ideologias que já querem entrar, coisas do mundo, conversas mundanas, hábitos que não são cristãos querendo entrar. Ele está querendo juntar dois grandes extremos que não tem como juntar. O jovem ele não tem como se libertar disso tudo. E é aí que a gente precisa se manifestar, a gente precisa trabalhar. E é um recado que eu dou aos líderes. Peçam muito discernimento ao Espírito Santo, peçam muito discernimento a Deus, para que você possa ter a palavra de Deus em si, no seu coração, e possa falar aos seus discípulos, aos seus jovens, onde ele está errando e no que ele está errando. Porque o que tem levado muitas vidas para o mundo e a padecer é a falta de conhecimento em que as famílias e a igreja impedem dele ter, e que o mundo supre. Não dê autoridade para pessoas dentro do seu conjunto, dentro do seu ministério. Você tem autoridade em suas mãos. Você é a autoridade. Então, se você tem autoridade, você tem o poder, você tem a palavra de Deus, sente, converse. Fale que ele está errado. Mas não só fale que ele está errado, ajude ele a sair do erro.
segure na mão dele para que ele saia disso tudo. E ore por ele. Porque são essas atitudes que estão faltando na igreja. E são essas atitudes, a falta dessas atitudes, que fazem com que as almas pereçam. Então, esse foi mais um vídeo que a gente fez. Mais um não, né? O primeiro vídeo. Espero que vocês gostem. Mas se você quiser uma parte 2, ó, coloca nos comentários aí, tá? Não esquece de deixar o like. Comenta, compartilha, curte. E não deixe de seguir o Ministério Semente de Cristo, tá? Logo, logo também estaremos apresentando o projeto da banda. A página do Instagram é Sementes de Cristo Oficial e o Facebook é Cristo Sementes Oficial. Vai estar passando aí na sua tela, no caso. Vocês vão estar conhecendo também sobre nossos integrantes, um pouco sobre a história da banda, que tem pouco mais de 2 anos. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, né? A paz de Deus esteja com todos. E que o Espírito de Deus possa dar sabedoria a vocês e que Deus possa abençoar todos vocês. Amém!